Oi, professora! No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o DNA. Bom, no senso comum, as pessoas calham a acreditar que o DNA ele é transferido de metade da mãe e metade do pai. Mas é muito mais complexo que isso, é isso que a gente vai explicar um pouquinho mais a seguir. Como foi falado que o 50% do DNA vem do pai e 50% do DNA vem da mãe pelo senso comum, é muito visto que as pessoas acham que o DNA, apesar dele ser replicado, elas têm a noção de que o DNA está presente em todas as células, de que o DNA está presente no corpo e não só nos gametas. É muito comum ver as pessoas achando que esse DNA ele não muda durante a vida do indivíduo, que ele vai ser constante, que essas características sempre vão ser as mesmas e que algumas mutações não podem ocorrer. Eles têm uma ideia de o DNA ser uma estrutura rígida, uma estrutura fixa, que não vai se alterar durante a vida do organismo que eles estão falando. Como o DNA é tido como uma estrutura que não muda no indivíduo, ele se tem uma ideia de que ele pode determinar, por exemplo, doenças ou então a aparência do organismo. Porém, essas duas questões elas podem ser afetadas por fatores externos ao DNA. Que, por exemplo, se uma família tem muitas pessoas que têm diabetes, é esperado que outros indivíduos dessa família também tenham diabetes. Só que, na verdade, o que existe é uma maior tendência a esse indivíduo ter a diabetes, desenvolvê-la ao longo da sua vida, que, na verdade, vai acabar dependendo muito de como ele leva a sua vida, né? Os hábitos que ele tem, a alimentação, etc. Agora nós vamos ver um pouco do que a gente aprendeu na nossa disciplina de genética molecular. Bom, como eu disse anteriormente, 50% do DNA ele é herdado do pai e 50% é herdado da mãe. Mas não necessariamente ele é expresso nessas proporções, porque pode ocorrer mutações, pode ocorrer durante a meiose, pode ocorrer replicações e diversos outros processos que vão influenciar na expressão desse gene. O DNA ele não é imutável, ele não é uma estrutura fixa, uma estrutura rígida. Ele é sim uma estrutura muito importante que se mantenha na sua conformação, que ela tenha uma certa resistência estrutural. Mas, como a gente viu, ela pode sofrer mutações e alterações, tanto na hora da replicação, que envolve a tradução, a transcrição, e essas mudanças que ocorrem no DNA, esses erros, eles acabam sendo reparados pela maquinaria de reparo de diversas formas. Quando essas mudanças passam por essa maquinaria, elas acabam gerando algumas modificações na estrutura desse DNA, algumas modificações de base e afins, que vão acabar modificando esse DNA em pequenos pontos, e isso em grande escala vai acabar trazendo mudanças. Essas mudanças ao longo da linhagem, quando a gente fala na reprodução nos gametas durante a meiose e tudo mais, elas acabam se acumulando e posteriormente elas podem dar origem a alguma mudança que seja favorável ao indivíduo, alguma mudança que seja desfavorável, e dessa forma a seleção natural pode ocorrer, e isso é o que gera a evolução, isso é o que traz a variabilidade genética. São esses errinhos, essas mudanças que vão acontecendo ao longo do tempo e se acumulando, e posteriormente elas podem gerar uma mudança maior, uma mutação na cor ou estruturas do indivíduo. O DNA ele traz informações muito importantes, que são os genes, que vão determinar como o indivíduo vai ser ou então vão acumular características para sua linhagem. Apesar disso, a maior parte do DNA ela é não codificadora, o que quer dizer que ela não vai gerar nenhum gene em si que vai determinar uma característica para o indivíduo ou para a sua linhagem. Só que essa parcela do DNA, que representa 98% dele, ela pode trazer informações paralelas que vão poder interferir ou não na expressão dos genes. Esse foi o nosso trabalho complementar de genética molecular. Obrigada pelo semestre. Até semestre que vem. Boas férias, professora! Tchau. A maior parte do DNA ela é não codificante. É codificante ou codificadora?